existe o crime de receptação quando o objeto é coisa própria? Bom, você sabe que tem duas correntes. Para a primeira corrente, a resposta é sim. A letra da lei, o caput do artigo 180, ao delimitar o objeto do crime de receptação, não fez nenhuma ressalva ou grifo ao bem ser coisa alheia. Ele simplesmente diz que a receptação está caracterizada quando o indivíduo adquire, recebe, transporta, oculta, conduz bem oriundo de crime, sem indicar se esse bem seria próprio ou alheio. Então, para esta primeira corrente doutrinária, o crime de receptação poderá sim ser reconhecido, ainda que o indivíduo adquira coisa própria, que em um momento anterior lhe foi furtada, lhe foi roubada, lhe foi tomada por algum meio criminoso. Para a segunda corrente doutrinária, por óbvio, a resposta é não. Não faria nenhum sentido você responsabilizar o indivíduo que já foi vítima de um crime antecedente porque ele está buscando reaver uma propriedade que lhe é inerente e que lhe pertence. Seria uma teratologia, seria um absurdo. Você, para esta segunda corrente, estaria promovendo um duplo prejuízo a esse indivíduo. Esse indivíduo já teve o prejuízo patrimonial de ter o seu bem furtado ou roubado. E agora ele teria um prejuízo penal ao ser enquadrado no crime de receptação, meramente por desejar reaver a sua propriedade. E esta segunda corrente ainda vai bater no seguinte ponto, na seguinte tecla. O Estado, o ente administrativo, foi incapaz de proteger o patrimônio do indivíduo. Então, não faz o menor sentido agora o ente administrativo querer imputar crime de receptação a este indivíduo que busca recuperar o seu bem. São essas as duas correntes que nós temos. Qual a corrente que eu recomendo que seja seguida por vocês? Porque me parece ser a mais adequada até a ideia da tipicidade conglobante. A segunda corrente. Nós não temos um norte jurisprudencial em face de STJ ou de STF que nos permita solucionar a celeuma, solucionar a controvérsia. Então, dentro da doutrina, a posição que hoje é majoritária é a favor da segunda corrente, de que não existiria crime de receptação quando o indivíduo está adquirindo coisa própria que ele sabe se é oriundo de crime. E para você fixar a ideia, guarde esse exemplo. O indivíduo teve o relógio furtado na semana passada, um relógio de grande valor. Hoje ele vai passando diante de uma loja e vê o seu relógio, que ele sabe que foi furtado, sendo vendido. Ele entra e paga por aquele relógio. Para a corrente doutrinária majoritária, que é a segunda corrente, não haveria como se reconhecer crime sob pena de criarmos uma teratologia jurídica. Pegaram o bizu?